Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre termometria. Como a própria palavra já se explica praticamente, termometria é a parte da física que nós vamos estudar temperatura, né? E o calor, ou temperatura ou coisas relacionadas à temperatura, como por exemplo o calor, né? Na parte de calorimetria. É interessante a gente começar falando, galera, que temperatura e calor não são as mesmas coisas, tá? Temperatura é uma coisa, calor é outra. O calor até depende da temperatura e tal, tem relação entre temperatura e calor, mas eles não são a mesma coisa, beleza? Bom, galera, para a gente começar a entender isso daí, tá? É interessante a gente falar que todos os corpos têm moléculas que se movimentam dentro dele, tá? Essas moléculas, todos os corpos, todos. Essas moléculas, quanto maior for essa temperatura, tá? Maior vai ser a agitação das moléculas. Então, ó, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior for a agitação, maior vai ser a temperatura. Antes de começarmos a falar sobre as escalas termométricas, né, que já a gente começa já na matéria, eu tenho que explicar para vocês duas coisas, tá? Quando a gente vai fazer uma escala termométrica, quando a gente vai fazer uma escala no intuito de medir a temperatura, nós normalmente precisamos de dois pontos, tá? Não necessariamente precisa ser os dois pontos que nós vamos utilizar aqui, tá? O ponto de fusão e de ebulição, pode ser outros dois pontos, mas nós normalmente utilizamos mais o ponto de fusão e de ebulição, tá? O que é ponto de fusão, galera? Ponto de fusão é aquele no qual a água, aliás, é aquele no qual o líquido vira sólido, ou vice-versa, né? É a temperatura no qual o sólido vira líquido ou o líquido vira sólido. É interessante falar que hoje nós vamos utilizar, tá, o ponto de fusão e de ebulição da água. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Aqui em Celsius, né, nas outras escalas, nós vamos ver que tem valores diferentes, beleza? E ponto de ebulição da água, tá? Pra gente aqui, a gente vai ver que em Celsius é 100 graus Celsius, e nas outras escalas nós vamos ver outros valores. Mas o que vem a ser ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a temperatura no qual o líquido vai virar gasoso, ou vice-versa, né? Ou vai haver a troca ali. É a temperatura no qual há essa transformação de líquido para gasoso, né? Que nós, mais uma vez, todos os valores que vamos utilizar hoje é o da água, tá? Como, por exemplo, a água a 10 graus Celsius, ela está líquida, né? Mas o ferro a 10 graus Celsius ele está sólido. Então, a água e o ferro têm pontos de fusão e de ebulição diferentes. Mas nós vamos falar todos os valores aqui baseado na água. Bom, sabendo-se disso, né? Dá para a gente começar a prosseguir aí. Nós vamos falar hoje de 3 escalas mais conhecidas. Ah, Glauco, só existe essa? Óbvio que não. Existem outras escalas, como por exemplo a Rankine e outras escalas. Mas nós vamos utilizar essas 3, tá? E depois a gente pode até fazer exercícios elaborando outras escalas e coisas desse tipo. Beleza? Bom, a primeira escala que nós vamos falar hoje é a escala Celsius. A escala Celsius vem de um físico sueco, né? Físico que nasceu na Suécia em 1701, 7/12 de 1701, Anders Celsius. Morreu muito jovem, tá, galera? Morreu em 6 de maio de 1744, ou seja, nem completou 43 anos, tá? Celsius, ele fez o seguinte, ele pegou a temperatura em que a água se transformava em gelo e chamou de 0. E a temperatura em que a água se transformava em vapor, ele chamou de 100 graus Celsius. Com isso, na escala Celsius, o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição ficou 100 graus Celsius. Glauco, mas onde é utilizada a escala Celsius? Aqui no Brasil, né? Em quase todo mundo é utilizado a escala Celsius, tá? Nós vamos ver em Fahrenheit que é só alguns países índios que utilizam a escala Fahrenheit, beleza? E a escala Fahrenheit, Glauco? A escala Fahrenheit, tá, galera? Foi elaborada por um cara chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, né? Ele nascido na Polônia em 24 de maio de 1686
e morreu em 16 de setembro de 1736. Esse já viveu um pouco, bem mais do que o outro, né? É interessante falar que, embora também tenha morrido, né, não tenha morrido com muita idade, tá? Morreu com 50 anos, também morreu cedo, tá? É interessante falar que a escala Fahrenheit, ultimamente, ela é utilizada em muito poucos lugares. Mas um dos países em que ela é utilizada é muito importante, que é os Estados Unidos, né? Ela é utilizada também em Belize e outros países bem menores, tá? Mas o mais importante que ela é utilizada é nos Estados Unidos, tá? Fahrenheit, ele utilizou outros métodos para se fazer essa escala, tá? Por exemplo, ele utilizou o dia mais frio do lugar onde ele morava para determinar o 0 graus Fahrenheit. Com isso, tá? O ponto de fusão e de ebulição de Fahrenheit é um pouquinho diferente. O ponto de fusão para Fahrenheit, a temperatura em que a água vira gelo é no 32. E a temperatura em que a água vira vapor é 212 graus Fahrenheit. Beleza, galera? Tranquilo? A proporção de Fahrenheit para Celsius é de 1,8. 1,8 graus Fahrenheit equivale a 1 grau Celsius. E por fim, galera, nós vamos falar aqui do Lord Kelvin, tá? Talvez tenha sido o mais importante. William Thomson, né? Que é chamado de Lord Kelvin, tá? Tem um título de Lord Kelvin. Nasceu em 26 de junho de 1824, na Irlanda do Norte, que faz parte ali do Reino Unido, né? E morreu em 17 de 12 de 1907. Esse já viveu bem mais, tá? Se eu não me engano, 83 anos é que ele morreu, tá? Essa unidade, por que ela é importante? Ela é até a unidade do Sistema Internacional, é a unidade que é utilizada para fins científicos, tá? Por que ela é importante? Kelvin, ele pensou o seguinte: qual seria a temperatura em que a água, as moléculas da água, as moléculas parariam de se movimentar, tá? Essa temperatura ele chamou de zero, que é chamado de zero absoluto, beleza? E aí com isso, tá? A gente chegou que o ponto de fusão de Kelvin é 273 Kelvin, tá? Não tem o sinalzinho de grau. E ponto de ebulição igual a 373 Kelvin. Existe uma coisa que tem nos dois aqui, em Celsius e Fahrenheit, não tem Kelvin, que é o sinal de igual. E existe uma peculiaridade entre Celsius e Kelvin que não tem em Fahrenheit. Qual é essa? A variação entre o ponto de fusão e de ebulição de Celsius e de Kelvin é 100 graus Celsius, 100 graus, né? Aliás, tem um valor de 100, né? Aqui de Kelvin é de 273 a 373 e de Celsius é de 0 a 100. A gente vai ver que na hora de fazer lá a relação entre as escalas fica até mais fácil. E agora, galera, eu vou ensinar vocês como fazer a relação entre as escalas. Alguns professores e as pessoas que estudam física te dão logo a fórmula para que você só jogue na fórmula. Eu não gosto muito, porque eu prefiro que você entenda de onde sai a fórmula, porque caso você esqueça a fórmula, você consegue chegar até o valor. E por um outro motivo também. Em dezenas de exercícios, tá? Vocês vão ter outras escalas que não sejam essas três. Então vocês vão precisar saber fazer a relação entre escalas, beleza? Então vamos primeiro para a relação entre Celsius e Fahrenheit, beleza? Então, galera, como eu tinha falado para vocês, alguns professores costumam colocar a fórmula C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 para a relação entre a escala de Celsius e Fahrenheit, ou seja, para transformar de Celsius e Fahrenheit e vice-versa. Porém, eu não gosto muito disso, já expliquei as razões na parte anterior, tá? Então vamos chegar a essa fórmula. Como se chega a essa fórmula aqui? Bom, galera, vou colocar dois pontos, não necessariamente precisa ser o ponto de fusão e de ebulição. Mas como eu já tenho ponto de fusão e de ebulição para eles, eu vou utilizar ponto de fusão que é menor embaixo, ponto de ebulição que é maior em cima, e vou botar as letras referentes às escalas aqui no meio, né? Vou chamar aqui de C e aqui de F. Beleza? Tranquilão, né? Então, olha só. Eu vou fazer aqui a menor variação para os dois lados. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Como é que fica aqui, ó? C menos 0. Como é que fica do outro lado? F menos 32.
Vocês já começam a ver que tem já começa a aparecer uma parte da fórmula lá, né? E agora, vou fazer a maior variação. O de cima menos o de baixo. Ou seja, é sempre menos o valor de baixo, né? Beleza? Ou seja, aqui é sempre menos 0 e aqui é sempre menos 32, né? Só que em cima é o do meio e agora a gente vai fazer com o de cima. Aqui embaixo vai ser 100 menos 0. E aqui 212 menos 32. Então, como é que vai ficar isso? C menos 100 é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que vai ser 180. Beleza? Glauco, se eu chegasse nessa fórmula, já estaria certo? Sim, mas como eu, né, ainda não... eu vou trabalhar com 100 e com 180, não é muito legal de se trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó. Dividir por 10. Né? Poderia dividir por 10, cortar os zeros. Porém, tem um número que dá para se dividir tanto 100 quanto 180. Qual é esse número? Vou dividir os dois por 20. Glauco, sempre vai ser por 20? Não, nesse caso é 20, porque 100 e 180 são divisíveis por 20. Então eu fico com a fórmula C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então essa aqui, tá? É a minha fórmula para transformar de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Tá? Então, quando eu quiser Celsius, eu coloco em Fahrenheit, o valor em Fahrenheit acho Celsius e vice-versa. Então, essa aqui é a fórmula. Glauco, eu preciso fazer isso toda vez que eu tiver que transformar de Celsius para Fahrenheit? Obviamente que não. É só utilizar a fórmula e achar o resultado. Mas então por que você ensina a fazer dessa maneira? Eu já expliquei para vocês os motivos anteriormente, né? Então, a outra coisa. Ah, Glauco, na internet eu vi que essa fórmula é diferente. É 1,8 vezes... Galera, eu só representei dessa maneira, mas eu poderia representar de outras maneiras que normalmente são colocadas na internet. Beleza? Tranquilo? Depois vocês vão entender melhor nos exercícios. Então, agora vamos falar sobre a relação entre Celsius e Kelvin, que é ainda mais fácil. Como vocês já estão familiarizados aqui, né? Eu já adiantei dessa maneira aqui. Então, o que eu tenho aqui? O do meio menos o de baixo. Eu já coloquei até os de baixo aqui, né? Que é sempre menos o de baixo. Então, o do meio que é C. E o de cima que é 100. Não é isso? Aqui, o do meio que é K. E o de cima que é 373. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos simplificar. C menos 0 é ele mesmo, C. 100 menos 0 vai ser 100, né? Aqui, do outro lado ali, como é que vai ficar? K menos 273 não tem como resolver. Continua K menos 273. Não é isso? E embaixo vai ser 373 menos 273, que é 100. Olha que interessante. Os dois lados são 100, então eu posso simplificá-los. Então eu tenho essa fórmula aqui, ó. Ou C é igual a K menos 273. Não é isso? Ou, se a gente passasse para o outro lado, né? Eu ficaria que K é igual a C mais 273. Qualquer uma dessas fórmulas funciona. Funciona. Beleza? Tranquilo? Ah, fácil de entender, né? Então a relação entre a escala Celsius e Kelvin é essa aqui. Então, galera, antes de acabar a nossa aula, tem algumas coisinhas que eu queria falar sobre a fórmula. Eu sinalizei aqui para vocês que tudo que eu estiver colocando aqui
em preto serão valores variáveis. Em vermelho serão valores constantes da fórmula. Então, na fórmula aqui, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, só o C e o F são variáveis. O menos 32, o 5 e o 9 são constantes, sempre vão estar na fórmula. Aqui, C igual a K menos 273 e K igual a C mais 273, o menos 273 ou o mais 273 serão constantes. C e K serão os valores que eu quero achar. Se ele me der C, eu acho K. Se ele me der K, eu acho C. Se ele me der C, eu acho F. Se ele me der F, eu acho C. Glauco, mas não existe nenhuma relação entre Celsius e Kelvin? Entre Kelvin e Fahrenheit? Existe, galera. Mas como não é muito comum acontecer, tá? Eu acabei não colocando nessa aula. Mas tem como você transformar para Celsius e depois transformar para Fahrenheit. Ou até utilizar aquele método que eu acabei de explicar para vocês para achar a fórmula entre Kelvin e Fahrenheit. E uma última observação. Isso tudo que nós estudamos é a relação entre escalas, a gente estava falando de temperatura, beleza? Agora falando de variação, tá? Quando eu estiver falando de variação de temperatura, a fórmula muda um pouco. No lugar de F menos 32, eu vou botar delta F, tá? Então a fórmula fica delta C, que é a variação em Celsius sobre 5, é igual a delta F sobre 9. Ou até mesmo delta C é igual a 1,8 delta F, né? Já que o 5 indo para lá pode ser dividido por 9 para dar 1,8, tá? E mais fácil ainda, variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Se eu variar 10 graus Celsius, eu vario 10 Kelvin também. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, pessoal, lembrando que esses quadros todos das matérias eu coloco para vocês agora no final para copiar, beleza? Então, galera, até a próxima aula e estudem, tá, galera?